todos aqueles que nos assistem. No próximo domingo agora teremos eleições no Brasil todo, né? E é uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam, né, a respeito desse assunto. Então a gente quer trazer aqui alguma luz a respeito disso. Na verdade é uma direção espiritual sobre esse assunto, né? Não vamos falar aqui de política no sentido de partido, no sentido de candidato A, B ou C, obviamente, né? Nosso intuito aqui não é dizer para você votar nesse, naquele, mas é dar uma direção espiritual para a sua vida referente a este assunto, à luz das Escrituras, da Palavra de Deus e acerca do que Jesus Cristo falou, né? E talvez muita gente se surpreenda, né, a respeito disso. Em nome do Senhor, que seja assim. Amém. Então, pastor, vamos começar então? Vamos nos surpreender juntos então, né? Porque talvez seja uma das primeiras vezes que eu vou ter a oportunidade de se aprofundar mais disso, né? Sobre política à luz da palavra. O que Jesus falou sobre isso, olha só que legal, gente. Muita gente fala, né, para não misturar os assuntos e tal. Mas Jesus falou, tá dito, tá falado. Tem que... Porque assim, né, o que acontece, durante muitos anos havia um preconceito, né, a respeito disso. A igreja, né, o pastor, padre, seja quem for, né, religioso, não tem que se meter com isso e tal. Mas na verdade, gente, que ao longo de toda a história sempre teve junto, né? Mas não deu muito certo, né? No passado, por exemplo, né, o Império Romano, sempre foi império religioso. Espiritualidade e governo andaram juntos desde que Deus criou o mundo. Todos os impérios antigos, os reinos e os povos, eles criavam leis e governo baseado em religião. Você vê os povos ao redor de Israel, todos povos que tinham práticas religiosas, pagãs, né, chamado de paganismo. Os seus reis eram coroados conforme cultura religiosa. Isso nunca se separou. O objetivo de Deus, quando chamou Israel, era fazer deles um povo de reis e sacerdotes. Rei, política. Sacerdócio, espiritual. Reis e sacerdotes. Agora, por causa da corrupção humana, do pecado, né, isso acabou não dando muito certo, né, ao longo da história. Então, historicamente, você vai ter a Idade das Trevas, né? Os historiadores chamam de Idade das Trevas, onde a Igreja Romana, ela dominava o pensamento do mundo todo e usava a espada de Roma para assassinar e destruir qualquer cientista, pensador que contrariasse, né, as ideias que a igreja colocava, né? Isso aqui não é uma crítica à igreja, é apenas um fato histórico, né? Mas isso aí está na história. Então houve, por exemplo, quando um cientista dizia, não, a Terra é redonda, né? Ele era considerado bruxo, era queimado, era preso. Por quê? Porque a elite pensante da igreja da época dizia que não, a Terra não é redonda, né? Até hoje tem uns abençoados, né, que dizem que a Terra é plana, né? Você veja como o ser humano, né, ele retarda o seu processo, né, de consciência das coisas, né? Porque isso lá na idade, chamada Idade das Trevas, já era assim. Aí depois surgiu o movimento pós-moderno, né? O Império Romano começou a ruir, houve a Reforma Protestante, que trouxe essa ruptura, né, do domínio do Estado sobre a fé das pessoas. E aí surgiram inúmeros cientistas, pensadores que foram para o outro lado, né? Levaram para o outro extremo e se tornaram ateus. Se Deus é isso, opressão, assassinato de quem pensa diferente, então Deus não existe. Então muitos estudiosos não acreditavam mais em Deus, mas eles tinham por imagem o Deus da religião, né? Esse realmente não existe, né? Não. Porque
O Deus único e verdadeiro é o Pai de Jesus Cristo, né? Mas depois, com o passar dos anos, a ciência se desenvolveu absurdamente e foi começando a chegar no limite. E se percebeu que, poxa, nem tudo se explica racionalmente, né? Não há resposta para tudo nos estudos, na razão, na ciência. Então hoje, né, existe novamente essa abertura para a parte espiritual. Mas essas duas coisas sempre caminharam juntas na história da humanidade. Você tem até hoje, por exemplo, no Oriente, a Constituição, as leis das nações está baseada em religião. Países islâmicos, só você estudar um pouco, né? E nós temos no Ocidente, em boa parte dos países, o modelo da democracia, né? Que é uma escolha do povo a respeito de quem vai ser os seus governantes, né? Então, isso está na Bíblia toda, sempre esteve presente, né? A questão política rege a história de Deus com o ser humano, porque Deus quis e quer implantar um reino. O que é um reino? Reino é um sistema político. Reino é um sistema de governo. É onde um rei governa, cria as leis, cria o seu conselho, cria o grupo de conselheiros que vão discutir assuntos importantes a respeito da administração do povo. Então você tem em toda a Bíblia esse assunto. É um assunto talvez dos que mais tenha na Escritura. Então você tem muito sobre esse assunto, né? Deus lidou com os governos das nações. Você vê nos dias de Jesus, a terra de Israel estava sujeita ao Império Romano. O que é o Império Romano? Política. Um reino que domina determinado território, que tem suas leis, tem seus impostos, tem a sua metodologia de governo. E você vê Jesus permeando todo esse contexto muitas vezes, né? É lícito pagar imposto a César? Perguntaram para Jesus. Isso é uma pergunta política. Ele diz, de quem que é a cara que está aí na moeda? É minha, por acaso, né? Não, é de César. Então dê para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vai tomar banho, né? Traduzindo a linguagem de hoje. Então, você tem inúmeras situações. Tem vezes que Jesus fez uma crítica a um líder político, né? Jesus fez uma crítica. Fez uma crítica a Herodes. Ele diz assim, vão dizer para aquela raposa... Jesus chamou Herodes de raposa. Oh, Jesus. Vocês já leram isso na Bíblia ou não? Então Jesus fez uma crítica, né, a isso. Chamou ele de raposa, comparou ele a uma raposa, né? Você tem nos dias de Jesus o partido dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, que era o partido que defendia Herodes. Eles eram um partido político e religioso. Fariseus, saduceus, essênios, os zelotes e os herodianos, você vai encontrar todos eles no Novo Testamento. Então os fariseus e saduceus, que foi com quem Jesus mais teve embate, os que mais tentaram perseguir Jesus e prendê-lo ou tirar sua vida, foram os saduceus e os fariseus, principalmente, né? Eles eram políticos e também muitos deles exerciam o sacerdócio no templo em Jerusalém. Paulo, por exemplo, era do partido dos fariseus, mas Paulo não era sacerdote, mas ele era do partido dos fariseus. Então era um partido religioso e político. Então esse assunto estava aí no dia a dia. Esse assunto ele estava frequentemente presente no contexto do dia a dia de Jesus e dos seus discípulos, né? Você vê isso nos pagamentos de impostos,
nas cidades que Jesus ia, nas orientações que Jesus dava a respeito dos governos e da situação do povo de Israel, você vê que por 2 ou 3 vezes no Novo Testamento tentaram fazer Jesus ser rei de Israel à força. O que é isso? Um ato político. Sim. Queriam que Jesus assumisse Comando de tudo. uma revolta, né? Para tirar Israel sob o domínio de Roma, né? Do Império Romano. Então você tem várias coisas que acontecem no Novo Testamento que envolvem o contexto político, é uma coisa presente. Mas nos dias de Jesus era um império, não era uma democracia, não se votava para escolher a liderança política, né? Apenas se seguia aquilo que era determinado, porque o rei determinava, junto com os seus conselheiros, né? O que o rei escolhia, determinava, estabelecia, era lei, né? E todas os povos debaixo daquele império seguiam e obedeciam, né, aquelas direções. Mas havia uma organização política que era respeitada e que você vê isso presente em todo o Novo Testamento. Certo? Então é um assunto que está aí e faz parte da vida do cristão. E você precisa ter consciência, esse respeito e conhecimento a respeito do assunto. Né? Então, é muito importante que você saiba, né, o caminho que você deve seguir, as escolhas que você deve fazer. Então, um dos erros que eu observo acontecer no contexto da igreja, né, que prejudica demais, é a tal da paixão política, né, paixão partidária. Eu vejo às vezes irmãos que têm paixão por partido ou paixão por determinado candidato, né? Você não tem que ter paixão por nada, né? Não tem que ter paixão por nada. Você tem que ter consciência, entendeu? O cristão tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ter consciência do certo a ser feito, só isso. Mas não cabe a nós brigar, não cabe a nós discutir, não cabe a gente entrar em guerra com nada. Nós não fomos chamados para esse tipo de coisa. Porque o reino a qual pertencemos é um reino de paz. Agora, o que a gente precisa é deixar claro a nossa posição, deixar claro a nossa postura, nossos princípios e valores. É isso que nós precisamos ter, né? Então, as pessoas não podem confundir uma posição bem tomada, bem definida, com partidarismo, com politicagem, com coisas do tipo. Então, eu conheço posições corretas, saudáveis, temos essa posição, nós não nos escondemos, não ficamos fora do contexto, tomamos uma posição, definimos claramente aquilo que cremos, acreditamos e o caminho que seguimos, né? E existem, Paz do Senhor, querida. Agora existem também, eu já vi, né, pastores que vão para o outro extremo, né? Eu já vi uma vez numa igreja, não aqui na nossa cidade, né, mas próximo aqui, né, um pastor, a liderança da igreja, dizendo que se a pessoa não votasse em determinado candidato, ela deveria sair da igreja, né? Que isso? Ué, peraí, né, gente? Aí você tá de sacanagem, né? Virou partido, né? Agora, não, igreja é igreja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, isso é uma coisa que vai para um extremo, né? Você vê esse tipo de coisa, né? Não é uma coisa que cabe a um pastor fazer, né? Cabe a um pastor deixar claro sua posição e orientar o seu povo, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Então estamos trazendo uma direção espiritual sobre esse assunto, né? Que é muito importante. E o texto que eu quero compartilhar com você, João capítulo 19, verso número 1 em diante. João 9, 1.
João 19. 19. Isso. Sorry. Soriado. Posso ler, pastor? Pode ler. João 19 até? Do verso número 1, vamos ler até o verso 12. Tá. Vamos ler então. Vamos ler já entendendo, né? Ó. O título que está aqui é Jesus é humilhado e espancado. Tá. Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus, e ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E esbofeteavam o seu rosto. Então Jesus foi condenado a Sim. 40 chicotadas, né? A punição. E de onde que vem isso? Lei romana. Punição. Seria como a cadeia dos nossos dias, né? A punição do julgamento. Aí os soldados falam: Salve, Rei dos Judeus. Você veja que o julgamento aqui virou político. Salve, Rei. Né? Então, veja o que os religiosos usaram para que Jesus fosse julgado por Pilatos, que representava o governo da época. Política, né? Política. Ele se diz Rei dos Judeus, né? Nós temos um só rei, que é César. Veja só. Verso 4, segue lá. Tá. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele, em Jesus, motivo algum de acusação. 5. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Presta atenção agora, verso 10 e 11. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Muito bem. Então aí nós temos muitas coisas aqui para aprender. Nossa. Já viu aí ou não? Já vi, pastor. Dá muita coisa aí. Principalmente o 10 e 11, que o senhor falou. Exatamente. Aqui nós vamos focar aqui, mas existe muita coisa aqui
Sob esse contexto. Então veja, Pilatos estava ali para julgar Jesus e ele não viu nada que ele tenha cometido de crime, nada que ele tenha praticado que merecesse a morte por crucificação ou algum tipo de condenação severa. Então ele sentencia Jesus ali a ser chicoteado, né? Tipo, pronto, foi punido. É o máximo que dá para fazer numa situação dessa, porque tem aí acusações de motim, de fervo, de rebeldia, coisa do tipo. Mas não há crime nenhum. Aí eles insistem, porque eles já tinham, né, comprado grande parte do povo, para patrocinado, né, coisas que não acontecem nos nossos dias, né? Só nos dias de Jesus que comprava-se pessoas para ir nas praças gritar, né? Que se paga, né, para as pessoas irem gritar, marchar e coisas do tipo, né? Só Sim, nos dias de só Jesus, né? Graças a Deus hoje isso não tem mais, né? Não, hoje não, pastor. Eles incitaram a multidão para que gritassem, né? Que crucifique, mate, né? Para dar volume à vontade deles, à voz deles. E eles disseram para o Pilatos: nós temos uma lei, de acordo com essa lei tem que morrer porque se declarou filho de Deus. Aí Pilatos vai tentar prosear com Jesus e ver se Jesus reage, né? Aí ele diz assim: de onde você vem? Jesus ficou quieto. Aí o Pilatos diz assim, verso 10: você se nega a falar comigo, né? Aqui nessa pergunta tem mais uma. Sabe quem que eu sou? Exatamente. Você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para te libertar e para te crucificar? Aí Jesus respondeu: aleluia. Você não sabe, Jesus, que eu tenho autoridade sobre você para te deixar livre ou para te crucificar? Você está nas minhas mãos? Jesus disse: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Então preste bem atenção, povo de Deus. O sistema de hierarquias, de autoridades foi criado por Deus. Nem toda pessoa que ocupa o cargo de autoridade é Deus que colocou. Mas o cargo de autoridade foi criado por Deus. Desde o início da criação, Deus trabalha com autoridade e hierarquias. Deus criou o mundo e disse para Adão: domine sobre todas as coisas. Cargo de autoridade. Depois, na história, na sequência, você vai vendo a autoridade. No contexto da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, autoridade da igreja. O marido, cabeça da mulher, autoridade da mulher. Os governos, os cargos, o sistema de autoridade foi criado por Deus. Quando você lê Romanos 13, Pedro e outros, né, Timóteo, na igreja existe pastor, existe mestre, existe profeta, existe autoridades, apóstolo, existe hierarquias, autoridades. Então, existe um sistema de autoridade criado por Deus. O céu é um lugar de autoridades. Existem posições diferentes, hierarquias diferentes. Entre os anjos funciona do mesmo jeito. Então, o sistema de autoridade foi criado por Deus. Nem todas as pessoas que estão ocupando esse lugar de autoridade foi Deus que colocou. Então, isso é muito importante fazer essa distinção. Porque tem gente que acha que determinadas pessoas estão lá, Deus pôs a pessoa lá. Não foi Deus que pôs. Ela ocupa um cargo que Deus concorda que exista. Hierarquia. Mas a pessoa que está ocupando, não necessariamente foi Deus que pôs lá. Outras pessoas, Deus põe. Deus abençoa, Deus faz acontecer. Então isso é uma coisa muito importante que você precisa entender. Precisa entender.
Então, nem sempre uma pessoa que está ocupando a cadeira de autoridade, seja prefeito, seja vereador, seja governo, seja deputado, foi Deus que pôs. Não era necessariamente a vontade de Deus. Agora, é o que Jesus está dizendo. Você, Pilatos, não teria nenhuma autoridade sobre mim, se essa não se fosse dada de cima. Então, de cima vem o sistema de autoridade. E Jesus estava se submetendo ao caminho da cruz, porque essa era a vontade de Deus para ele, Jesus. Então, nenhuma autoridade te foi dada se não viesse do alto. Então, você que é um crente batizado com o Espírito Santo, você sabia que você tem mais autoridade que prefeito? Você tem mais autoridade que um presidente da República. Porque as autoridades, os cargos de autoridades vêm de onde? Do alto, de cima, do de Deus. Alto. E aonde é que você pertence? Do alto, do mesmo lugar aonde sai as... De onde sai? Você é da nação, do reino, de onde vem isso aí? Você é do reino de Deus. Então, no Espírito, você tem uma autoridade muito forte. Você tem autoridade de influenciar uma nação, influenciar um lugar, uma cidade, um povo. Você tem autoridade de vencer no espiritual e influenciar as mudanças no natural. Sim ou não? Sim, com certeza. Com certeza. Então imagine assim, vamos pegar um exemplo bem simples. Imagine que um prefeito, ele está doente. E não há cura para aquela doença, fase terminal. Aí você vai como ministro de Deus e ora por aquela pessoa e ela é curada. O que aconteceu? Aquela pessoa que exercia o cargo de prefeito não estaria mais no comando, porque ele ia morrer. Então outra pessoa iria assumir. Sim. Mas porque você usou a autoridade do reino, que é do alto, você permitiu que aquele governo continuasse na terra. Você influenciou uma cidade inteira. Uhum. Sim ou não? Sim. Então, você consegue entender a autoridade que você tem? Os crentes que são batizados no Espírito têm mais autoridade, porque ela é espiritual, do que os governos da terra. Mas enquanto estamos no exercício da cidadania, não no exercício espiritual, nós temos que estar sujeitos às autoridades constituídas. É o que Jesus está fazendo. Nenhuma autoridade você teria se não viesse do alto, e Jesus está submisso a uma autoridade. O cara mandou chicotear Jesus, foi chicoteado. Jesus estava preso, ficou preso. Falava, Jesus vem aqui, Jesus ia. Jesus estava seguindo as decisões de uma autoridade política. Pilatos estava submetido àquilo. Mas ele sabia que Pilatos não poderia fazer nada com ele se do alto não fosse dado. Então, do alto veio a hierarquia das autoridades de poderes. No espírito, você é maior que todos eles. Mas no exercício da cidadania, da sua vida, você é menor. Você tem que se sujeitar. Então, isso é muito importante que você compreenda. Então, um crente, uma crente mesmo, né? Não meia tigela, né? Crente que é batizado no Espírito é um cristão que se assenta com Jesus nas regiões celestiais. Tem autoridade espiritual. Então, a oração de um crente batizado no Espírito, ela tem poder e influência sobre os movimentos que acontecem ao nosso redor. Por isso é importante que a igreja se posicione, porque é uma questão espiritual.
É importante que os pastores se posicionem, porque eles têm uma autoridade espiritual. E a autoridade espiritual é superior à autoridade política. A autoridade espiritual é superior à autoridade judiciária. A autoridade espiritual, ela é superior a qualquer autoridade que exista. Qualquer uma. Mas porque os crentes, os ministros, os pastores não usam e não têm e não conhecem a autoridade espiritual que exercem, eles ficam refém. E eles não têm influência no processo da coisa. Aí olha só, onde mora o problema. No verso número 11 ele diz: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Observe agora o que Jesus vai dizer. Por isso, aquele que me entregou a você, Pilatos, é culpado de um pecado maior. Agora, meu filho. Então, dependendo de quem você vai votar e quem você vai pôr no cargo de autoridade que Deus criou, você pode ser culpado de um pecado maior. Aleluia. Sim. Claro que sim. Porque você está fazendo com que Cristo se sujeite a esse tipo de coisa. Quem me entregou a você, Pilatos, é culpado de um pecado maior. Então, o que tem acontecido ao longo do tempo? Os crentes têm entregue o Evangelho, entregue Jesus nas mãos de gente que não tem princípios morais, que não tem caráter, que não tem vocação para cuidar de gente. E é culpado de um pecado maior. Quem está entendendo? Porque você tem autoridade espiritual, mas você simplesmente não faz nada. Você não ora, você não se posiciona, você não define a direção de como que você deve fazer. Você está nem aí. E aí você tem o outro poder nas mãos, que é o poder do voto, porque nós estamos numa democracia. Você tem o poder de escolher. E a sua escolha representa alguma coisa diante de Deus. Porque se você tem o Espírito Santo, você fala no natural e você fala no espiritual. Então, primeiro que muitos crentes não entendem nada do mundo espiritual, né? Nada, não tem nada. Então, por isso que as pessoas ficam aí se apaixonando por político, né? E brigando com os outros por causa de político. Ah, vai ser ridículo. Então, por quê? Porque não entende nada. Não tem nada das coisas espirituais, não consegue ver as coisas, não consegue ter discernimento, sabedoria, mínimo de consciência do caminho. Agora preste bem atenção. O cargo de autoridade foi dado por Deus. Uma vez estabelecido, você deve se submeter a ele. Jesus estava se submetendo. Foi dado do alto. Agora, quem tem o maior pecado? Aquele que botou a autoridade lá. Quem tem o maior pecado? Colocou autoridade. Colocou autoridade. Agora veja bem, aí você vota num candidato, por exemplo, que acredita que qualquer mulher que engravidou tem direito a tirar a criança. Isso aí é a vontade de Deus? Nunca foi e nunca vai ser. Deus se agrada disso. Deus disse, né, cada um faz o que quer da vida, né? É óbvio que não. Então uma mulher, como disse o pastor, foi chamada para gerar vida, não morte. Aí tem candidato que defende, não, tem que abortar.
Foi lá pra festa, pro fervo, transou, engravidou, não quer o filho, mata. Simples assim. Simples assim. Sabe onde é que isso era praticado? No paganismo. Aquelas religiões ao redor de Israel que Deus mandou matar todos. Sabe o que Deus mandou fazer? Matar. Passa a espada em todo mundo. Porque não havia cura para aquela desgraça. Não havia. Então, em Jesus Cristo a coisa mudou de patamar. Hoje o nosso domínio é espiritual, né? Nos dias de Israel, Deus mandou passar a espada em tudo. Porque não tinha mais o que fazer. Toda aquela geração estava comprometida. Mas era no paganismo, veja, uma questão espiritual, que se oferecia filhos a ídolos em sacrifício. A criança era rasgada no ventre da mãe. Era lá, tudo lá se fazia essas coisas. Aí as pessoas querem que esse contexto espiritual volte para os dias de hoje. Então veja como os crentes são ignorantes. Eles só olham o natural, só olham a questão política. Eles não olham o contexto espiritual. Mas se você é crente, você está exercendo uma autoridade que é espiritual. Aí eu sou crente, eu tenho autoridade espiritual. E eu decido, como autoridade espiritual, que esse tipo de espírito, que esse tipo de prática pagã, que esse tipo de influência maligna se estabeleça como lei na minha cidade. Meu Senhor. Será que vocês conseguem me entender ou não? Não é uma questão besta de escolher um candidato. Ah, vou escolher esse aqui. Esse aqui. A pessoa deixa para o último dia. Esse negócio de política não se discute, né? Então, se você não quer pensar sobre isso, é obrigado a seguir o que os outros decidem por você. As pessoas não tomam uma atitude até o dia que chega na casa dela. É verdade. Até a hora que chega nela. Até a hora que chega no pai dela, a hora que chega na mãe dela, a hora que chega no filho dela. Aí a pessoa quer brigar, aí ela quer ferver. Vamos pras ruas. Aí é tarde, minha jovem, agora vai engolir. Então, você não entende, você crente que está me ouvindo, você não entende a influência, o poder, a autoridade que você tem como espírito recriado por Deus. Aí como é que você não tem o mínimo discernimento de entender isso? Quem oferecia abortos a demônios eram os pagãos. Os pagãos. Deus chama Israel e diz: eu sou o único Deus, não há outro Deus. Vocês têm que eliminar essa maldição no meio de vocês. Tem que eliminar isso aí. Aí os crentes de 2024, eles querem apoiar, eles querem brigar e discutir com você, porque eles acham que é uma discussão política. Não é uma discussão política, é uma questão espiritual. A política é só uma ferramenta menor de um âmbito muito maior que rege o mundo todo, que é o âmbito espiritual. Nós temos uma influência, uma posição espiritual de autoridade. A nossa decisão faz muita diferença, o nosso empenho, o nosso voto faz diferença. O nosso voto, Maurício, não é o mesmo do mundo. Deus olha para o voto de quem? Do ímpio? Dos seus filhos. Deus dá uma olhada para os seus filhos e diz: poxa, ele tem influência espiritual, ele tem autoridade espiritual. E como que ele pode concordar que esses tipos de práticas malignas façam parte da vida dele, da cidade que ele mora? Então você, como cristão, você está pecando, sim, senhor. Se você souber que determinada pessoa defende práticas escancaradamente erradas e você vota nelas, você está pecando. Jesus disse: aquele que me entregou sob tua autoridade é culpado de um pecado maior. Você está entregando
o cristianismo, está entregando Cristo, está entregando a igreja, está entregando o evangelho à sujeição de autoridades perversas. Então, no dia da eleição eu vejo quem que vai votar. Aí dá uma olhada, aquele número ali, vamos apertar isso aí. Pegar um votinho do chão. Vamos pegar aqui do chão. Fale um número. Fale um número aí que eu digito. A pessoa chega pra você, diga um número. Tal, isso aí mesmo. É bem esse. E aí fica só uma discussão política idiota, besta, que eu nunca participei na minha vida e nunca vou participar. Eu não discuto essas coisas. Você acha que eu discuto? Eu não. Tenho mais o que fazer. Tenho muita coisa para produzir no reino de Deus. Sim ou não? Sim. Faça-me o favor. Não estamos aí de brincadeira. Nós estamos pregando o evangelho dentro das cadeias. Temos trabalho dentro das cadeias da nossa cidade. Temos trabalho nos todos os hospitais da nossa cidade. Temos um trabalho com recuperação de viciados, dependentes químicos. Temos um trabalho no presídio feminino. Toda semana estamos lá evangelizando, ministrando a vida dessas pessoas. Temos um trabalho dentro da PAI. Temos um trabalho no bairro mais carente da nossa cidade. Então não estamos aqui de brincadeira, não estamos aqui ganhando dinheiro com política. E tudo isso feito voluntariamente, sem um pila de dinheiro público. Porque é assim que funciona. Então, temos aqui uma escola, temos mais de 100 alunos, crianças, escola cristã, confessional, mais de 100 crianças aprendendo aqui matemática, português, educação com excelência e aprendendo a fé em Jesus. Estamos botando no coração dessa criançada princípios e valores que vão nortear o futuro da nossa terra. Então a gente sabe a autoridade que tem, o poder que Deus colocou na nossa vida para mudar a história de uma cidade, para mudar a história de um país. Então, por conta disso é que nós fazemos. Agora você, crente, não entende o poder que você tem. Quando você aperta no seu voto, você está influenciando o mundo espiritual. Porque quem é crente tem autoridade espiritual. Se você, que tem autoridade no reino espiritual, você concorda com práticas pagãs, é esse espírito que você está trazendo para a tua terra. É esse tipo de coisa que você está concordando. Vá ver na Bíblia quando é que Deus fez, o quanto Deus puniu o povo de Israel por causa desse tipo de coisa. Porque eles concordavam e Deus abominava, dizia, não quero saber. Deus dizia, eu não quero saber. Quantos reis se corromperam com o paganismo e Deus fez eles serem destruídos? Reis de Israel, reis que pertenciam ao povo de Deus. Deus diz, de vocês eu não aceito. Vocês deveriam ser um exemplo para as nações, para que todas elas olhassem e dissessem, nós queremos ser igual a vocês, queremos o Deus de vocês. Mas Israel se corrompeu espiritualmente, consequentemente, politicamente. Então, quem tem maior pecado? Aquele que entrega Jesus à sujeição de autoridades perversas. Veja, não estamos, e não estou dizendo para você, né, votar no A e no B, porque aquele é santo, aquele é maravilhoso, aquele é ungido por Deus. Ninguém é ungido por Deus. Nós não estamos votando em apóstolo, bispo e pastor, né? Estamos votando em político, seres humanos. Agora, você precisa olhar a cartilha, precisa ver o que a pessoa acredita e defende. Você precisa ver essas coisas. Então, você vai votar numa pessoa que defende o assassinato, o aborto. Você não entende o que está por trás disso aí? Nossa. É algo espiritual, gente. Meu Deus do céu, como as pessoas demoram a abrir os seus olhos. Você vai votar em alguém
que quer ensinar as crianças a serem promíscuas desde pequenininhas, ensinar as crianças nas escolas o caminho da prostituição. Que isso, gente? Querem colocar nas escolas um banheiro. Nossa, isso é... Né? Banheiro número 3. Aí a criança decide onde ela quiser ir, né? Você quer que ensine nas escolas que chamar de menino e menina é preconceito? Menine. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Que coisa ridícula isso, cara. Vai estudar o paganismo, você vai ver tudo isso lá. Sabe por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque não tinha jeito, as crianças estavam completamente tomadas por esse espírito. Sodoma e Gomorra foram destruídas, primeiro, por causa da ostentação. A Bíblia diz que tinha fartura de comida e eles não se preocupavam com os pobres. Não se preocupavam com os pobres. Tinha abundância de recursos, não se preocupavam com os pobres, deixavam morrer de fome. Segunda coisa, nível de promiscuidade, prostituição severo. Os anjos de Deus foram até Sodoma tirar Ló de lá e quiseram violentar os anjos, crianças, adolescentes, todos. Os anjos tiveram que ferir os homens de cegueira, fugir da cidade, e Deus mandou fogo do céu. E quando Jesus fala disso no Novo Testamento, ele diz, isso serve de alerta. Serve de alerta. Então, a questão é espiritual. O paganismo, naquele nível que existia, quer retornar ao comando novamente. E está usando o meio político para isso. Então nós não estamos numa questão natural, política. Não, nós estamos falando de uma questão espiritual. Então, como que um crente que tem autoridade no reino espiritual, ele pode invocar esse tipo de prática espiritual sobre sua terra, sobre sua família, sobre seu futuro? Então, os caras ficam discutindo como se fosse questão ideológica. Gente, não é uma questão ideológica, é uma questão espiritual. Você, crente, precisa olhar dessa ótica. Dessa ótica. É uma questão espiritual. Sim ou não? Com certeza. Então quem tem maior pecado? Aquele que vai fazer Cristo sujeitar sua igreja, o próprio Cristo se sujeitar a esse tipo de coisa. Então, os apóstolos foram perseguidos, presos, mortos, porque existiam pessoas exercendo cargos políticos de autoridade que odiavam os princípios de Deus e que praticavam princípios pagãos. Simples assim. Então, toda a política em Roma era influenciada por questões religiosas. O paganismo, sacrifícios, havia cultos de prostituição. Se reunia lá um grupo de pessoas e se prostituíam umas com as outras, cultuando determinado tipo de Deus. Pactos, alianças, derramamento de sangue, tudo isso influenciava o caminho político do império. Sempre foi assim. O Império Grego foi assim. Babilônia, nem se fala. Né? Mas, por exemplo, eu estava ensinando outro dia na sala de aula, era a aula de Apocalipse, né?
quando o rei Nabucodonosor tem a visão da estátua, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas e os pés de ferro e os dedos de ferro e barro. Aí Daniel vem e revela, né, o significado daquele sonho. Então o que o rei Nabucodonosor sonhou? Sonhou com um grande ídolo. Sonhou com uma imagem, uma estátua. É um grande ídolo. E ele disse, a cabeça de ouro é o rei Nabucodonosor, Babilônia. Depois da Babilônia vem outro império, vai ser mais fraco, que é os Medo e os Persas. Por isso tinha 2 braços. Depois dos Medo-Persas vem um terceiro reino, que foi a Grécia, o ventre de bronze. E depois o Império Romano, que substituiu a Grécia como império do mundo todo, que é o Império de Ferro. Só que os pés era de barro e ferro, mas o barro e o ferro não se misturam. Aí Daniel diz, isso significa que no tempo desse império se procurarão fazer alianças políticas por meio de casamentos entre povos, mas será um reino dividido, será um reino que será enfraquecido pela divisão. Foi o que aconteceu com o Império Romano. Mas nos dias desse quarto rei, desse quarto império, que é Roma, uma pedra se soltou de uma montanha e atingiu os pés da estátua. E toda a estátua foi esmigalhada, virou pó. Uma rocha acertou o pé da estátua, desse grande ídolo, e ele virou pó. E aí veio um vento e soprou o pó para longe. E aquela rocha se tornou uma rocha gigantesca que cobriu o mundo inteiro. Então o que isso significa? Que o Rei Jesus Cristo veio e ele reina soberano no mundo espiritual. Jesus reina soberano no mundo espiritual. Toda a idolatria que aqueles impérios sequentes estabeleceram pelo paganismo seria esmigalhada em Jesus Cristo. A rocha destruiu completamente. Jesus é rei no reino espiritual. Sim ou não? Sim. Sim, um dia ele vai ser rei aqui na terra, lá no milênio. Mas hoje ele reina soberano no mundo espiritual. Então veja a influência e a autoridade que você como cristão tem, porque você tem autoridade no reino espiritual. É isso que você precisa entender. E a sua autoridade no reino espiritual se expressa no reino natural pelas tuas decisões, pela sua posição, pelo seu posicionamento. Então o mundo espiritual fica observando. Aí, o que está por trás desse tipo de ideia? Aborto, plantar essa prostituição nas escolas, essa ideologia, legalização de droga, de fervo, de um monte de loucura. O que está por trás desse negócio de pegar dinheiro das pessoas para dar para os outros? O que está por trás dessa ideologia de fazer do Estado aquele que domina a tua vida, fazer você depender do governo, depender do Estado? Se mantenha pobre, nós vamos dar tudo o que você precisa. O que está por trás disso? O mesmo princípio pagão dos impérios antigos. Os mesmos espíritos do paganismo. Porque é isso que acontecia. O que acontecia em Roma? O rei e a elite rasgavam dinheiro, comiam do bom do melhor, jogava no lixo e mantinha as pessoas sob controle. Se alguém falava alguma coisa, cadeia, corta a cabeça, esfola vivo. É assim que funcionava. Esse é o mesmo espírito que está atuando por aí nos nossos dias. Por que é o aborto? Porque é um sacrifício, esse tipo de coisa. Porque é a invocação desse tipo de espírito.
Então as pessoas têm que ter noção, os crentes têm que ter noção. Entendeu? Tem pessoas que não têm a mínima noção de nada. E votam por posição política, por partidarismo político, não com consciência de reino. Então, Jesus disse: quem tem maior pecado? Aquele que me entregou para ter que submeter a você. Ou seja, quem te pôs aí. Esse tem maior pecado. Então você que é cristão, você não pode praticar esse pecado. Agora, você pensa o que você quiser. Eu não sou político, não tenho partido, não brigo com ninguém, não discuto nada. Eu sou ministro de Deus, eu tenho autoridade espiritual, eu sei do que eu estou falando. Estou falando de coisas espirituais que estão aplicadas à política. Assim como falo de coisas espirituais que se aplicam à igreja, que se aplicam ao hospital, que se aplica à cadeia, que se aplica a viciados. Uma coisa. Só que essa realidade espiritual se aplica no contexto da política. Então as pessoas precisam ver o panorama por trás da realidade natural. Enquanto cidadãos, nós vamos ter que nos submeter a essas coisas. E precisamos orar pelas pessoas que estão ocupando as posições de autoridade. Mesmo que não tenha sido Deus que tenha colocado a pessoa lá. Então você tem, no próximo domingo, uma opção muito importante, uma decisão muito importante. Por isso você tem que leia, você tem que entrar lá no site, tem que entrar lá nos órgãos oficiais e ler o plano de governo de determinado candidato e do seu partido. É muito simples. É só você ler aquilo. Se você vê que aquilo é contra o que Deus chama de vida, você não vota. Simples assim. Sim. Então, sua decisão precisa ser pautada por um olhar espiritual. Se você é crente, você é espiritual. Sim. E, pastor, claro que nós sabemos que tudo acontece no espiritual, né? Primeiro. Mas ali, o que se chama de urna, que é o que a gente vai colocar os números ali, né? Quem vai fazer aquilo ali são os seus dedos, a tua consciência. A tua consciência vai gerar ali os números e o seu dedo vai ali obedecer, né? E aí que começa algo também, né? Que começa algo, você tem que ter a consciência de, por exemplo, de saber que, pastor, que eu estava escrevendo aqui, por exemplo, um cargo de autoridade, isso que nós temos que ter, que nós estamos aprendendo aqui, e o programa Palavra da Graça tem isso, né, para ajudar as pessoas também, como uma irmã aqui comentou, mas eu já leio, eu já leio o que a Nádia comentou, mas eu só quero ler isso aqui. Tipo, esse cargo, pastor, esse cargo de autoridade feito por Deus, né? Ele foi feito por Deus. Um cargo de autoridade foi feito por Deus. Então, esse cargo espera uma pessoa que entenda a vontade de Deus. Porque a pessoa que nós colocarmos lá dentro, nesse cargo de autoridade que Deus fez, se essa pessoa sabe da vontade de Deus, então os seus projetos, os seus comandos vão ser influenciados por essa vontade. Aí vai abençoar a nação, vai abençoar a cidade, porque está sendo feito pela influência da vontade de Deus. Sim. Né? A gente coloca lá uma pessoa daí que não entende nada, nem crê em Deus, para falar a verdade. Crê que a mãe pode assassinar o seu filhinho lá. A gente vai colocar uma pessoa dessa que não entende nada sobre a vontade de Deus, porque essa não é e nunca vai ser a vontade de Deus.
assassinar um, né? Então, isso foi um exemplo, mas o cargo de autoridade feito por Deus espera uma pessoa que saiba da vontade dele. E os seus projetos, os seus comandos, tudo que essa pessoa falar lá dentro da cadeira, lá naquele cargo, vai ser por influência dessa vontade. Sim, alguém que tema a Deus, não precisa ser evangélico. Exatamente. Teme a Deus. Entendeu? Vou votar só porque a pessoa é evangélica. Não necessariamente. Essa pessoa é corrupta, a pessoa está enrolada até o pescoço em um monte de tranqueira. Mas se a pessoa tem uma postura de temor a Deus, né, ela é digna de ocupar essa função. Então você precisa analisar o plano de governo e princípios, fundamentos daquele governo. É isso que importa para você escolher um candidato. Quais são os fundamentos daquele governo? Respeito à família. Deus respeita a família ou não? Respeita. Deus quer que a pessoa case, se separe e case 80 vezes de novo? Não. Então, veja bem, gente, né? Eu não defendo partido nenhum. Nunca me envolvi, nunca quero me envolver. Meu chamado é outro. E outra coisa também, né? E não é porque a pessoa é evangélico, pastor, entendeu? Que esteja fazendo coisa assim. Tem gravado isso aí lá no governo anterior, que era o governo do Bolsonaro, né? Numa aula de especialização, eu falei para as pessoas: escreva o que eu vou falar agora, porque é uma profecia. Vai haver problemas de corrupção nesse governo do Bolsonaro por meio de pastores. Pastores vão fazer isso. Deu uns quase 5, 6 meses depois, surgiu lá o escândalo lá do Ministério da Educação lá. Pastores que estavam sendo favorecendo, fervendo. Opa! Eu não tô nem aí. Você acha que eu tô defendendo com unhas e dentes A ou B? Eu não. Sigo o Espírito. Então eu estou aqui como ministro de Deus. Deus me chamou para ensinar. Então eu estou ensinando você. Então, não estou tomando partido. Agora, é só você ler. Leia as coisas e veja. Você não pode, gente. Você não pode, como cristão, votar numa pessoa que vai trazer o paganismo como filosofia de política. Quer dizer, você está negando o Senhor. Você entende o negócio? Sim, aqui... Você está negando o Espírito Santo. Você está dizendo, não, esse Espírito Santo, né, que acredita na vida, o Espírito Santo, leia a Bíblia lá, Romanos diz, a mente do Espírito é vida e paz. Esse Espírito Santo que defende a vida, esse Espírito Santo que defende a recuperação de pessoas, não, esse Espírito nós não queremos. Queremos outro Espírito. O Espírito que bebe sangue de bebês. Nós queremos outro Espírito. É o Espírito que leva para prostituição, para pedofilia, que faz as crianças aí de 7, 8, 9 anos já se aliciarem à prostituição, já se envolverem com essas coisas. É isso, é esse espírito que você quer que esteja por trás de um governo. Porque os espíritos, Maurício, eles agem pelas crenças. Satanás se alimenta do pecado, mas ele tem poder na religião. Satanás se alimenta do quê? Do pecado. Pecado, tem poder na religião. Pó da terra. Tua carne é do pó da terra. A serpente se alimenta do pó da terra, é o pecado. Mas a serpente se move, rasteja na religião. Onde que Satanás exerce autoridade? Na religião. A religião pagã, a religião que é dele, a religião que segue os princípios dele. Então os princípios de Satanás são rebeldia, quebradeira, rebeldia a pai, rebeldia a mãe, rebeldia às pessoas mais velhas. Rebeldia a professor em sala de aula, rebeldia a tudo aquilo que vá contra que a pessoa acha que é. Então, esse é o espírito maligno. Então, como é que você vai votar em alguém cuja filosofia de governo é baseada em paganismo? Baseada na ideia de espíritos que não são o Espírito Santo.
Então, não dá, cara, não dá. Você tem que acordar pra vida. É a mesma coisa, pastor, que eu tava falando aqui. Pessoa que não teme a Deus e que segue essas ideias aí do paganismo, tudo que ela fizer, o plano de governo, vai ser influenciado por esse espírito. Claro, porque a crença tá ali. É o que aquele espírito crê. É o que a pessoa está colocando como princípio de governo. Espírito do maligno. É uma crença. Veja como a religião e o Estado estão juntos. Sempre tiveram, gente. Tá juntinho. Tá separado. Tá na mente da pessoa. A política é só uma ferramenta de uma crença espiritual gerada por espíritos embutida no coração das pessoas. A pessoa pode dizer que é ateu. A crença dela revela uma espiritualidade. Assim como o Espírito Santo se move pela fé, pelo que você crê, os espíritos malignos se movimentam por aquilo que você crê. Satanás vem e diz: você não vale nada, você é ridículo, você tem que tirar a vida porque ninguém ama você, ninguém gosta de você. A pessoa acredita. Começa a desenvolver uma crença que gera sentimentos, depreciação, depressão, tristeza, entrega. Daqui a pouco a pessoa faz besteira. Tudo começou num espírito fazendo você acreditar em algo. Então o paganismo, os espíritos do paganismo levavam as pessoas a esse tipo de crença. Jesus Cristo vem e estabelece a verdadeira fé, a verdadeira crença, e nos deu um espírito, o Espírito Santo. É o único espírito que você deve confiar. O Espírito Santo. Então, se você é cristão, nascido de novo, tem o Espírito Santo, você não tem que votar por tradição. Você não tem que votar por partidarismo. Você tem que votar como cristão. Você tem que votar com a consciência espiritual. Não, porque toda a minha família de tradição já vota assim. Esse é o problema deles. Quero saber eu. É você o negócio. Esquece os outros. Não, porque o meu amigo não interessa. Então, nós temos que votar com ideia e consciência de reino. De reino. Reino de Deus. Você é autoridade espiritual. Você tem influência no mundo espiritual. Aí o Satanás olha e vê grande parte dos crentes votando nas ideias dele. Ele diz o quê? Ele diz: não é por nada não, Jesus. Eu sei que eu não posso nada contra essa raça aí. Mas os caras estão jogando comigo, meu. Entendeu? Os caras estão me dando oportunidade. Então, gente, eu oro a Deus, que Deus tenha misericórdia da nossa terra. Viu? No fundo do coração, Maurício, não é por mim, nem pelos crentes. Porque não importa o governo que assuma, não importa quem ganha eleições, nós dependemos do céu. É mesmo. Não faz diferença. Agora, para o pobre, para as outras pessoas, para quem não tem Jesus, faz muita diferença. Para quem está doente, para as nossas crianças, principalmente para as nossas crianças, faz uma diferença absurda. As trevas, quando cegam a vida de uma criança, têm o objetivo de levá-la para o inferno quando adulta. E é isso que nós não podemos deixar. Então, a nossa posição espiritual faz toda a diferença. Uma cidade inteira pode ser abençoada e beneficiada por conta de uma posição que você toma. O que você tem que entender é que a tua força, ela é espiritual. E isso traz uma influência no mundo natural. Então, se você entender essa força espiritual que você tem como cristão, você entender que a tua opinião, o teu posicionamento afeta muito mais do que qualquer outro, você não vai mais ficar se enrolando. Então,
Você precisa agir da maneira correta. Jesus disse para Pilatos: nenhuma autoridade você teria se do alto não te fosse dada. Nenhuma. Agora, quem me entregou nas tuas mãos tem um pecado maior do que você. Pilatos também tinha pecado. Também estava pecando. Mas quem entregou tinha um pecado maior. Você vai entregar o corpo de Cristo nas mãos de pagãos? Porque Pilatos era pagão. Você vai entregar a igreja na mão dos pagãos? Não. Você vai entregar a igreja ao comando desse tipo de crença, de espírito? Você comete um pecado maior. Então, por que é tão importante eleições e falar sobre isso? Porque pode ser que você esteja cometendo um grande pecado e Deus não quer que você peque. Então, abra os teus olhos e não seja enganado. Não seja enganado. Agora, se as pessoas não têm maturidade para viver essas coisas, discutir, ficam brigando, o problema não é meu, né? Não adianta porque os crentes ficam brigando. Isso é problema de cada um, né? Vocês brigam por tanta coisa. Sim. Brigam por time de futebol. Não brigam? Briga. Crente brigando por causa de time. Vá lamber um sabonete, né? Usado por um cachorro sarnento. Brigam por tanta coisa. Brigam até por causa de pastor. Brigam por causa de cantor. Posições dentro. Posições e coisas. Então, vocês entenderam, povo de Deus, sim ou não? Entendemos. Pastor, quero ler aqui o comentário da Nádia. Leia aí. Ela tá aqui, ó, perguntando, né? Por que a igreja não ensina como você está ensinando? Eu não tinha essa consciência. Ela mandou mais mensagens, né? Eu não tinha esse entendimento lendo esses princípios do evangelho, não levava para o meio político. Amei essa aula, vou seguir vocês. Eu creio assim. Amém, irmão. Aleluias. É isso aí, pense bem. Tem que ensinar, a gente está ensinando, né? Está ensinando, a gente aqui não fica escondido, né? Ensinamos as pessoas, temos uma posição, né, bem definida do que a gente acredita, porque nós acreditamos nos princípios do Senhor. Agora, por outro lado, não vai nos ver brigando com ninguém, discutindo, fervendo, se não cabe a servos de Deus fazer esse tipo de coisa. Mas ensinar e esclarecer é a nossa obrigação, né? Quando o povo de Israel estava numa situação muito difícil e eles procuraram o profeta Samuel e disseram: ó, por favor, ore a Deus em nosso favor, nós estamos sofrendo muito. Samuel disse assim: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. E também lhes ensinarei o caminho que é certo e que é direito. Então, para um pastor, é pecado não orar pelo povo e não ensinar o povo. Se ele sabe da verdade, ele tem que ensinar. Então, nós não podemos pecar diante de Deus negligenciando isso. Então, estamos ensinando. E o objetivo é que você enxergue a realidade espiritual. Pare, tire a questão de discussão política. Não discuta política. Não discuta. Perca teu tempo. Eu não discuto política, também não discuto religião. A pessoa lá, já tenho muitos amigos, né? Ah, porque eu aguardo o sábado, porque o sábado, não sei o que. Amém, irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu não vou te convencer do contrário, você também não vai me convencer. Vamos caminhar na fé em Jesus junto. Não precisamos ser inimigo por conta disso. Agora, não venha discutir doutrina comigo, não perca meu tempo. Paulo diz: não discuta vãs filosofias. Isso é vã filosofia. Isso é dogma de igreja, isso é doutrina de homens. Vou perder meu tempo? Eu não. Sim. Política é a mesma Exatamente. coisa. Não discuta. Agora, você é do reino. Aí é que você precisa entender. Você é um ser espiritual, você tem autoridade espiritual. O teu voto não é o mesmo voto dos outros. O seu voto influencia o mundo espiritual de uma cidade. E aí?
como é que você vai fazer? Então preste muita atenção e que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia do seu povo espalhado por essa terra e não se importe, né? Se alguém assumir o comando da cidade onde você está me ouvindo e pratica, né, práticas pagãs, se você não votou nessa pessoa, nem defendeu nada dessas coisas, você está livre de pecado. Você não pecou. Né? Cada um que se resolva com Deus essas questões. Então, é uma instrução de Deus para a sua vida. Quem tem maior pecado? Aquele que me fez se sujeitar às tuas mãos. Né? Então é isso que importa. Quinta-feira, nós continuamos. Isso aí. Se Jesus não voltar. E se Jesus voltar, nós vamos dar glória lá em cima, né? Amém. Então, gente, a Pamela Nascimento também colocou aqui, né? Peraí. É o fazer de qualquer jeito e ter que aguentar o qualquer que vier. Depois não adianta reclamar e culpar os outros pelas coisas. Se nem mesmo faz sua própria parte como cristão. Eu vi ontem um flyerzinho assim dizendo, tipo, das pessoas que falam, nada a ver, Daí eu vi lá, tava escrito, existe uma cidade no inferno chamada Nada a Ver. Mais ou menos assim, né? Tem pessoa que fala, tipo, política, nada a ver. Política com Deus, nada a ver. Daí, por esse comentário da Pamela, eu lembrei. Tipo, de fazer qualquer jeito e tal. Isso. Não, depois, gente, não adianta. Você pode não concordar depois, mas vai ter que orar. Vai ter que orar, vai ter que se sujeitar, vai ter que respeitar, vai ter que caminhar nesse prumo, porque é o que a Bíblia diz. Que não adianta você querer levantar a bandeira de um princípio, defendê-lo e depois quebrar outro. Aí não, né? Aquilo que eu digo, a paixão política deixa cego. Aí o cara defende o princípio certo. Não, defende a família, contra o aborto, nananã. Mas aí o outro lado ganhou. Agora você vai ter que seguir, varão. Vai ter que se sujeitar, vai ter que respeitar, vai ter que andar, vai ter que orar. Mas a pessoa não quer. Daí ela quebra outro princípio. Quebra outro. Então não adianta querer defender um lado e depois desobedecer em outro. Então Sim. você vai ter que se sujeitar. Jesus estava sujeito, estava na mão do Pilatos. Poxa. Você viu Jesus sendo rebelde alguma vez? Tem que pagar imposto para César. O que o senhor acha disso? Paga imposto para César. De quem que é a imagem que está aí? É do César, então paga imposto. Ele não disse, esse é um ladrão, vagabundo, vale nada, esse assassino, canalha, pagão, endemoniado. Ninguém vai pagar nada. Foi isso que Jesus disse? Não, Jesus se submetia e pagava imposto. Você não vê Jesus fazendo nada disso. Agora, Jesus não concordava com as ideias, só isso. Então, não adianta. Depois tem que fazer o que a Bíblia manda. Agora é hora de você tomar uma posição. Depois adianta chorar, né? E eu digo, né? Existem coisas que a gente não vai se sujeitar, né? E aí tem que estar pronto para pagar a consequência disso. Por muito pouco anos atrás, né, não implantaram aqui na nossa cidade. Veja, isso ia ser obrigatório. Nenhuma escola poderia funcionar sem ter um banheiro de gênero. O que é isso, gente? Aí eu, para abrir a escola aqui, nós temos uma escola aqui há 2 anos, ia ter que ter um banheiro. Nossa. Como é que pode? Ia ser lei. Aí a vigilância sanitária vinha, não tem o banheiro aí né, dos não os identificados. Mas não vou fazer esse banheiro aí, então a escola não pode funcionar. E aí? Isso que eu digo, cara. E se não tivesse pessoas na Câmara, tementes a Deus, cristãos, ia passar. Ia. E vira lei. E aí? Como é que fica? Como é que fica a tua filhinha? Vai no banheiro dividir com um marmanjo, um vagabundo? Pera aí, cara, que negócio é esse? Isso aí é paganismo.
É o paganismo que faz esse tipo de culto, de mistura de coisas. Então, pela misericórdia de Deus, não aconteceu. Então veja a importância de pessoas com princípios. Bateram no peito e foram pro pau. Aqui na nossa cidade quase foram linchados o dia que teve a votação, que eles reverteram, porque quiseram aprovar na surdina, igual eles são acostumados a fazer. Surdina. Não, se levantaram, houve oposição, cercaram a Câmara de Vereadores, teve que vir a polícia para escoltar os vereadores e tirar de lá. Porque os caras rejeitaram esse tipo de coisa. Então, o espírito maligno, ele é rebelde, né? Rebelde à vontade de Deus. Então, não deixe da tua parte, não permita que a tua terra seja sujeita a esse tipo de coisa. Mas Deus vai dar a vitória. Ainda há esperança, né, de um grande avivamento nesse país. Um avivamento para trazer a justiça de Deus. Né? Você tem que ser, você que está me ouvindo aí, crente, seja menos preguiçoso, estude um pouco a história. Né? As nações que transformaram suas sociedades são nações cristãs. O avivamento que rompeu na Europa, Estados Unidos, transformou as nações numa potência mundial. De onde você acha que veio? Estuda a reforma protestante para você saber o que aconteceu a partir da mudança de crenças espirituais. Os modelos de governo, a economia aberta. Estude direitos humanos. Sabe onde é que veio direitos humanos? Da reforma protestante. Você acha que direito humano é de que partido? Nasceu com a mudança de crenças espirituais a partir da reforma protestante. Porque até então era faca na caveira. Era cabeça rolando. Discordou do Estado, discordou da igreja, corta a cabeça. Queima vivo. Põe na masmorra. Vai para tortura. Veio a reforma protestante. Aí começou o movimento de direitos humanos. Poxa, a igreja não pode torturar pessoas. O Estado não pode torturar pessoas. Direitos humanos. Veio com a reforma protestante. Crenças espirituais que foram mudando uma sociedade. E é isso que você vê nos países que estão aí. Não é isso que você vê? Segurança, você vê confiabilidade, você vê... Sim. Poxa, famílias, você vê coisa funcionando. Qual é que tem problema? Qual lugar que não tem problema? Agora, por favor. Entendeu? E é assim que funciona. Aí as pessoas que defendem aborto, por exemplo, né, quando elas vão morar em outro país ou quando elas vão viajar, elas não vão para Venezuela. Não vão, né? Por que será? Elas vão para os Estados Unidos, vão para Londres, né? Vão lá nos países cuja crença espiritual fez com que elas chegassem onde chegaram. Então, é uma coisa que, né, é absurda. Mas o importante é isso que você guarde no teu coração. Você tem que entender o movimento espiritual por trás dessas coisas. Não é uma questão política, gente. É um movimento espiritual. E você, como crente que tem um espírito, já deveria ter acordado para a vida, né? Mas eu não julgo, como a nossa irmã falou, às vezes falta ensino, né? Falta instrução. Isso Amém? aí. Mas hoje, as pessoas que estão nos ouvindo, né? Você aí, então, teve esse entendimento, igual a Zenir falou aqui. Nós tivemos esse estudo preciso e diferenciado. Graças a Deus por sua posição, pastor. Isso aí, o pastor está fazendo a vontade de Deus, né? Pela palavra, está nos ensinando o correto, né? À luz da palavra. Então, é maravilhoso isso. A Nádia comentou aqui que vai compartilhar essa aula, né? Também uma pessoa... O Ed mandou aqui para já cortar esse ensino ali e ele já vai espalhar aí pro mundo. Manda pro mundo. Vamos inteiro. mandar pro mundo. Isso daí tem que
compartilhar mesmo. Já vamos criar um Reels, vamos mexer então, né? Vamos mexer aí com as estruturas das redes sociais com esse ensino, porque agora é a hora, né? Antes de domingo. É isso aí. Espalha aí para todas as pessoas possíveis. E vocês sabem fazer isso aí, né? Sim. Cortar um pedaço, ver a parte mais importante, ou pôr tudo, sei lá, né? Mas põe aí, divulga, entendeu? Põe aí nas redes, põe aí no YouTube, seja lá onde for, né? E as pessoas têm que ouvir, têm que entender, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Quinta-feira estamos de volta, né? Se Deus permitir. Estamos de volta, sim. Para continuar aí sobre esse assunto. Isso aí, gente. Então, obrigado pela audiência. Vou colocar uma musiquinha aqui. Obrigado pela audiência, né? Vocês sempre estão conosco aqui do começo ao fim. E Palavra da Graça retorna aí dia 1, 2, 3. Dia 3. Misericórdia. Dia 3, né? Às 10h30. E vamos falar e talvez se aprofundar mais sobre esse assunto, junto com o pastor Dimar, né? Então convide pessoas para assistir, né? Convide pessoas para assistir. Um desafio da Rádio Bicurim. Convide pessoas para assistir. Também tem pelo site que muitas pessoas nos acompanham, né? bicurim.com.br. Às vezes a pessoa está no trabalho e não pode assistir, mas pode ouvir, talvez, né? Então convida alguma pessoa para assistir, porque eu sei que ela vai ficar de boca aberta, né? Com esse ensino preciso e diferenciado, né? Então, Deus abençoe, pastor Dimar, obrigado. Amém. Mais uma vez. Amém. Bendito seja o Senhor Jesus, que sua graça e seu favor continue sobre o seu povo todos os dias. Deus abençoe, povo de Deus. Obrigado pela sua audiência, sua participação, sua confiança. A bênção do Senhor é grande na sua vida. Deus abençoe a todos.